Bom dia, pessoal. O assunto da aula dessa semana, vamos falar sobre lajes colaborantes. Normalmente, quando se faz a concretagem da laje e das vigas de uma estrutura, principalmente quando a estrutura é moldada em bloco, né, nós temos que, após a concretagem, as vigas e a laje vão ser solidárias, vão participar da mesma estrutura, vai haver continuidade entre o concreto da viga e o concreto da laje. E, por causa disso, em muitas situações, no dimensionamento da viga, é considerada a resistência da laje nos esforços da flexão simples que acontece na viga. Então, se aproveita a resistência da laje, por ela estar solidária à viga, né? Principalmente a parte da área comprimida de concreto. Então, nós aproveitamos a área comprimida de concreto na laje, como também ajudando, colaborando na resistência da viga. Isso contribui bastante no aspecto econômico, né? Que nós podemos, aumentando a área de concreto na viga, nós podemos também diminuir, né? Por exemplo, a seção transversal da viga, né? A sua altura, podemos também diminuir em muitos casos também podemos diminuir a área fracionada da armadura, né? Então, como é que é feita essa consideração, né? Eu quero, antes de passar a matéria para vocês, eu quero mostrar um vídeo que eu gravei para a disciplina de pontes, né? Tratando exatamente sobre isso, sobre lajes colaborantes. E, em seguida, a gente entra na teoria da disciplina de estruturas de concreto. Eu quero compartilhar aqui com vocês um vídeo, né, do que compartilhar o som. Então, vamos assistir o vídeo e, em seguida, a gente dá continuidade à nossa teoria. Vamos considerar a laje colaborante na flexão de uma viga. As estruturas de concreto armado são monolíticas. Então, a não ser que nós evitemos, a laje e a viga não vão trabalhar independentemente uma da outra, um elemento do outro, não vão ser independentes. Como eles são solidários, tanto a viga quanto a laje, poderíamos considerar a laje participando dos esforços de compressão, uma parte da área dela, né? Então, como é que seria a abordagem de cálculo se nós considerássemos a laje como colaborando nos esforços da flexão da viga? Você teria, então, uma largura da mesa, BF, que seria a parte da laje que colabora nos esforços de flexão da viga, e a largura BW, que seria a largura da nervura da viga. Essa distância BF, que constitui a largura da laje colaborante, seria a soma de três distâncias: a distância B1, a distância BW, que é a largura da nervura, e a distância B3. A distância B1 está do lado do vão central da laje, né? Ela vai ser o menor entre dois valores, ou será 10% da dimensão A, que já vamos ver o que é, ou a metade da dimensão B2, que é a distância entre as vigas, a distância entre as faces das vigas. Essa distância A, ela pode ser tomada como sendo o próprio vão da viga, se a viga for simplesmente apoiada. Ela vai ser 3/4 do vão se existir um tramo com momento em uma só extremidade. Por exemplo, uma viga biapoiada com em uma das extremidades com balanço. Será 3/5 do vão se
existir dois vãos nas extremidades, dois balanços nas extremidades. E vai ser igual a 2 vezes o vão se a viga estiver em balanço. A distância B3 vai levar em consideração 10% da distância A, onde A pode ser da mesma forma que a distância B1, né? A distância do vão, se a viga for simplesmente apoiada, 3/4 do vão se houver momento negativo em uma das extremidades, ou 3/5 do vão se houver momento negativo em ambas as extremidades. Então, você tem aqui uma viga simplesmente apoiada, nessa situação a distância A é igual ao vão L. Se você tiver um balanço em uma das extremidades da viga, causando momento negativo no apoio, então a distância A será tomada como 3/4 do vão. E se você tiver momento nas duas extremidades da viga, momento negativo, a distância A será 3/5 do vão. No caso de se considerar a laje colaborante nos esforços da flexão da viga, podemos encontrar duas situações. A primeira delas, quando você tem a linha neutra passando por dentro da área da laje. Nessa situação você vai ter uma seção retangular, onde você considera a largura da viga como sendo a largura da laje colaborante. E a segunda situação é quando a linha neutra passa na nervura da viga, na alma da viga. Nesse caso, considera-se a seção como sendo tipo T, onde você vai ter uma parte da área comprimida na laje e outra parte da área comprimida na nervura da viga. Na primeira situação, quando a linha neutra passa pela laje, para se verificar. Então, pessoal, essa parte da aula de pontes, ela é comum na teoria que a gente vai abordar na semana. Vou compartilhar aqui os slides da aula com vocês, para a gente retomar aí esse conteúdo. Então, como eu já falei, estruturas moldadas em loco, né? Mesmo em estruturas pré-moldadas, isso também pode acontecer. Você tem a laje e a viga como sendo solidárias, né? Estruturas solidárias. Então, você vai considerar uma largura da laje contribuindo na resistência da viga, por isso nós chamamos laje colaborante. Essa largura da laje colaborante vai ser uma distância BF, que vai ser a soma de 3 distâncias, dependendo da situação em que a viga se encontra, né? No pano de lajes da estrutura. Então, BF vai ser a soma da distância BW com 2 distâncias, uma à direita e outra à esquerda. Essas distâncias à direita e à esquerda vão depender da... Então, o que nós estamos vendo aqui é a seção transversal da viga, né? Essas distâncias B2 e B1 e B3, ou pode ser a distância B1 para os dois lados, ou pode ser a distância B3 para os dois lados, vai depender da situação das lajes que a viga apoia. Se você tiver a situação que estamos olhando aqui, né, com vigas adjacentes, a viga que estamos analisando aqui. Então, nós vamos ter uma laje com uma viga adjacente dos dois lados, vigas adjacentes dos dois lados. Então, nós vamos considerar dos dois lados aqui a distância B1. Nós vamos nominar aqui essas duas distâncias da largura BF aqui, como sendo a distância B1. Aqui essa figura aqui mostra mais nitidamente, né? Então, se tiver uma laje adjacente à laje analisada, a distância à direita aqui, ela vai ser chamada de B1, né? Agora, se você tiver um bordo livre, por exemplo, como você está olhando aqui, você está observando, ao lado esquerdo da viga,
Você não tem outra vírgula, você tem um bordo livre da laje. Então, nós vamos considerar essa distância à esquerda aqui, que vai determinar a largura BF da laje colaborante, né? Junto com BW e com B1, nós vamos chamar de B3, essa distância que fica do lado do bordo livre, certo? A distância B1 vai ser a menor entre duas condições, entre duas hipóteses. Ou vai ser 10% de uma distância A, que já vamos ver o que é, que já mostrei, inclusive, no vídeo, né? Ou vai ser igual a metade da distância B2. Essa distância B2 seria a distância entre as faces das vigas, no caso em que você tenha em um dos lados uma viga adjacente, uma viga que esteja apoiando a laje, né? Junto com a viga analisada, você tem do lado direito aqui outra viga, né? Então, a distância B1 ou vai ser 10% da distância A, ou vai ser a metade da distância B2. O que é a distância A? A distância A é a distância entre pontos onde o momento é negativo, no diagrama de momentos vetores da viga. Ela pode ter três situações distintas. Você pode ter o A como sendo igual ao vão, ou o A como sendo 0,75 do vão, ou seja, 3/4 do vão, ou a distância A como sendo 3/5 do vão. Bom, vamos aqui olhar aqui três situações, as três situações. A viga biapoiada, tá? Que você está olhando agora a viga no seu comprimento. Essa imagem aqui mostrava a viga na sua seção transversal, né? Se a viga ao longo do seu comprimento for apoiada, simplesmente apoiada, os pontos onde os momentos são iguais a zero são exatamente em cima dos apoios, né? Então, a distância A vai ser igual à distância L, que é o vão da viga. Okay? Outra situação é quando você tem, por exemplo, aqui você tem uma viga contínua. A viga esquerda aqui, ela tem um apoio simples, né? Mas não existe continuidade aqui do lado esquerdo do apoio, não existe outra laje, né? Então, o ponto onde o momento é nulo aqui está no apoio. Agora, aqui, no apoio central, olhando para essa viga aqui, né? Você tem aqui a continuidade com outra laje, né? Então, são duas lajes aqui compartilhando o mesmo apoio. Nesse caso, vai ter aqui um momento negativo, certo? Então, a distância A, que seria a medida entre pontos onde o momento é nulo, ela fica menor que o vão. Você consegue perceber, né? O vão aqui seria L1, mas a distância A, que é a distância entre pontos onde o momento é nulo, é menor, né? Seria a distância que vai do apoio, onde o momento é zero, até esse ponto do diagrama de momentos vetores, onde o momento também é zero. Então, aproximadamente, quando você tem essa situação com um tramo com momento negativo e outro tramo com momento igual a zero, né? Você vai ter A igual a 3/4 de L, ou 0,75 de L, certo? 0,75 de L. A situação é repetida aqui do lado direito, né? Você tem aqui, para essa viga do lado direito, um apoio simples, né? Um apoio onde não existe continuidade com outra viga, contra a laje. A laje não tem aqui não compartilha do mesmo apoio com outra laje vizinha, né? Só que à esquerda, aqui nesse apoio do meio, em relação a essa viga, existe aqui outra laje contínua. Então, existe um momento negativo e, portanto, os pontos, a distância entre os pontos onde o momento é zero vai ser menor que o vão, L2, né? Então, nós vamos considerar a distância A como também sendo 0,75 vezes L. No caso aqui seria L2, né? Então, para essa outra viga contínua aqui com 3 tramos, né? Nós podemos ver aqui que nos tramos das extremidades você tem um apoio simples, com momento igual a zero, e outro apoio simples com momento negativo. Então, para essas duas vigas de extremidade, a distância A seria 0,75 vezes L, né? Que seria menor, seria uma parte do vão total da viga, né? Agora, na viga central aqui, você tem nos dois apoios momentos negativos. Então, a distância entre pontos onde o momento é igual a zero é menor ainda, né, do que na situação que a gente viu há pouco. Então, quando você tinha somente um tramo com momento negativo. Nesse caso aqui, a distância A vai ser igual a 3/5 de L, ou 0,6 vezes L, né?
Ok? Então, essa é a forma de a gente... Voltando aqui, deu um problema na nossa conexão. Então, essa é a forma de mensurar a distância A, né? Temos aí 3 situações. Ou A seria igual ao vão, quando você tem ambas as distâncias, aliás, quando você tem ambos os apoios com momento igual a zero, né? No caso da viga biapoiada, ou você tem A igual a 3/4 de L, ou 0,75 vezes L, quando você tem um dos tramos, um dos apoios com momento negativo. E a terceira situação, quando você tem 2 apoios com momento negativo. Nesse caso, a distância A vai ser igual a 0,6 vezes L, ou 3/4 de L. Então, voltando lá nas condições. Então, o B vai ser a menor, B1, que é a distância, né? A parte da largura BF, né, B1, ou vai ser a menor entre essas duas hipóteses, ou 10% de A, né, você analisa aqui a laje e verifica se ela tem continuidade dos 2 lados, ou de um lado só, né? Se ela tem, no caso aqui, a viga do lado direito, ela compartilha, ela tem a laje de um dos lados, no caso aqui o direito, tem um apoio simples, né? Outra viga, né? Nesse caso aqui você vai considerar B1 como sendo essa distância, né? E ela vai ser igual a menor dessas duas hipóteses, ou 10% de A, ou a metade de B2. Por que não? Por que fica limitado a metade de B2? Porque se for maior que a metade de B2, você vai avançar na laje colaborante da outra viga, certo? Você pode considerar somente a laje colaborando para uma das vigas, não simultaneamente para duas, né? Então, por isso que fica limitado a metade da distância B2, que é a distância entre as faces das vigas. A distância B3 é quando você tem de um lado da viga, né, um bordo livre. Você vai considerar essa distância como sendo a B3. Só que B3, como a distância B1, vai ser também limitada a 10% da distância A, da mesma distância A que nós vimos há pouco, né? Ou ainda a distância B4, que é o quê? Que é a distância do vão da laje, essa laje, ou a distância da face da viga até o bordo livre da laje. Por quê? Porque se o B3 fosse maior que o B4, né, você estaria considerando aqui uma área que não existe material nenhum, né, não existe laje aqui para colaborar na resistência da viga. Tá certo. Então, determinada a distância BF, né, que vai ser a soma de B3 com BW ou com B1, né? Aí você faz o cálculo do dimensionamento, tá? Procede com o cálculo do dimensionamento. Então, podemos ter 4 situações para a distância BF. Ou ela vai ser, no caso de você ter lajes contínuas dos 2 lados, né? Você vai ter BF como sendo BW mais 2 vezes B1, né? B1 do lado esquerdo e B1 do lado direito, certo? Ou se você tiver a viga com um dos bordos adjacentes, um dos bordos adjacentes como sendo livre, né? Que é a situação que está aqui na figura, o BF vai ser o B3, né? Que é essa distância do lado do bordo livre, mais o BW, mais o B1, que é o lado da viga adjacente. Ou no caso de você ter uma viga isolada, né, no caso com 2 bordos livres dos 2 lados, né, você vai ter BW mais 2 vezes B3. Quando que acontece? Quando que nós consideramos essa configuração? Quando você tiver vigas pré-moldadas, né? Essas bigotas pré-moldadas são dimensionadas dessa forma, como sendo seção isolada, né? Ou ainda, no caso, você pode ter essa situação também em pontes
né, com apenas uma longarina. Uma única longarina numa ponte, por exemplo. Né? Geralmente as pontes têm duas longarinas, pontes têm vigas. Né? Quando ela apresenta somente uma longarina, né, você vai ter a distância B3 dos dois lados. Ou no caso de uma viga extrema, que é a situação dessa viga aqui à direita, por exemplo, né? Onde você não tem a distância B3, né? Só tem a distância B1. Certo? Então, seria a distância BF seria BW mais a distância B1. Então, são as quatro formas de você considerar aí a distância, a largura da laje colaborante. Certo? Então, determinada a largura da laje colaborante, o próximo passo seria verificar se a viga vai trabalhar como seção retangular, né, ou como seção tipo T. O que seria a seção retangular e a seção tipo T? Nós vamos olhar aqui para a área comprimida de concreto. Se a área comprimida de concreto estiver dentro da laje, somente na laje, né, você vai perceber aqui que a configuração é um retângulo, certo? Por isso chamamos de seção retangular. Já que o concreto no estágio 3 não tem resistência à tração, né, nós, para dimensionar a armadura da viga, a armadura friccionada, vamos considerar a viga como tendo largura BF, a largura da laje colaborante, certo? E como o concreto não tem resistência à tração, no estágio 3, no estágio de limite último, né, a área tracionada de concreto aqui é desprezada. Né? O que vai realmente importar aqui é a área da armadura tracionada, não do concreto. Né? Então, nessa situação, quando a linha neutra corta dentro da laje, ou fica até no máximo tangenciando a face inferior da laje, certo? Nós vamos ter uma seção de concreto comprimido retangular. Então, vamos classificar a viga como seção retangular. Outra situação é quando a linha neutra passa cortando a viga na sua alma, certo? Ou na sua nervura, que seria a própria viga aqui, né? Nesse caso, nós vamos ter uma área comprimida de concreto na forma de T, certo? Então, a maneira de dimensionar nessa configuração vai mudar. Nós vamos dividir o momento em duas parcelas. Uma que comprime somente a área da laje colaborante, que nós vamos considerar como sendo as distâncias B1 e B3, né? Somente, certo? Vezes a espessura da laje, certo? A área colaborante na laje nessa configuração seria somente considerando a área compreendida dentro das distâncias B1 e B3. Deixa eu aqui fazer um desenho para a gente melhorar aqui a explicação. Um minutinho. Então, nesse caso, nós vamos dividir o momento em duas parcelas. Uma que vai comprimir somente a área da laje colaborante, que seria esta área aqui, achurada. Vou chamar essa área aqui. Soma dessas duas áreas, né, como sendo a área da flange, A índice F, certo? E a outra parte do momento, outra parcela do momento nós vamos no cálculo considerar comprimindo essa área, que seria da própria viga, né? Se não estivéssemos considerando a laje colaborante. Então, são duas áreas aí. Vou dividir a área nervura, certo? Então, o momento para determinar aqui a armadura tracionada da viga, né? Armadura S, essa armadura total, ela vai ser a soma da armadura AS, que vai equilibrar, que vai participar do binário onde existe a compressão da flange, eu vou chamar área ASF, mais uma área de aço, né, que vai ser obtida do cálculo onde você considera a compressão somente da nervura.
gente daqui a pouco vai detalhar melhor isso aí, né? Então, o momento MSD vai ser dividido em dois, né? Em duas parcelas. Uma parcela que comprime a flange, chamada de momento MDF, né? Responsável pela compressão da flange, que seria essa área, a índice F, da nervura da viga, chamada de momento MWD. Né? Então, antes de começar o cálculo, nós vamos verificar em qual das duas situações a viga vai se enquadrar, né? Se é na seção retangular, é chamada seção retangular porque a área do concreto é um retângulo, né? Ou se é a seção tipo T, porque a área do concreto aqui, na verdade, é um contorno que lembra a letra T. Então, a primeira situação, né? Antes de a gente analisar a situação, então aqui tem um comentário aqui de como determinar se a linha neutra corta a nervura da viga ou corta a laje, né? Então, existe aqui uma altura útil de comparação, chamada altura D0. Né? Essa altura D0 seria a altura útil, onde nós teríamos uma situação em que toda a laje está comprimida, né? Onde a linha neutra tangencia a face inferior da seção transversal, aí, né? Ela tem altura igual à espessura da laje. Está vendo aqui que o diagrama de tensões de compressão do concreto teria uma altura igual à espessura da laje. Então, nessa configuração, nós temos aí uma altura útil de comparação, chamada altura útil D0, certo? Que seria medida seria calculada por essa forma. Ok? Então, calculada a altura útil de comparação. Se você tiver a altura útil de comparação igual à altura útil real da viga, nós vamos ter que o Y, que é a altura do perfil de compressão, de tensões de compressão no concreto, é igual à espessura da laje. Seria aqui alcançada por H índice F, né? A situação, a linha neutra fictícia, né, é tangente à mesma. Né? Se nós tivermos a linha neutra cortando a laje no seu interior, nós vamos ter a altura do perfil de tensões de compressão do concreto menor que a espessura da laje, logicamente, por útil fictícia. E no terceiro caso, quando a linha neutra... Não, na verdade é o contrário, né? Isso mesmo. Então, quando a linha neutra fictícia está dentro da nervura da viga, né, passando abaixo da laje, nós vamos ter a altura do perfil de compressão do concreto, né, altura Y, maior que a espessura da laje, H índice F. E, nesse caso, a altura útil real vai ser menor que a altura útil de comparação. Na verdade, a gente não vai usar muito essa altura útil de comparação. A gente vai realmente medir a distância y, né, e comparar com a espessura da laje. Se a distância y for menor que a espessura da laje, consideramos seção tipo retangular. Voltando aqui na figurinha, né, nossa figurinha chave. Então, essa situação aqui vai existir quando a distância y for menor ou igual à espessura da laje, a distância A índice F. E o y aqui é a distância do perfil de compressão das tensões de compressão do concreto, certo? Então, até no máximo, se y for igual a HF, nós vamos considerar como seção retangular. Agora, se a linha neutra passar abaixo, bem abaixo da face inferior da laje, né, nós vamos ter seção tipo T. Isso vai acontecer quando o y for maior que a espessura da laje. Certo? Eu tenho a espessura da laje, certo? E aqui eu tenho a distância y. Na verdade, essa aqui é a distância x, né? A distância y seria 0,8 de x. Na verdade, essa aqui é a distância, voltando aqui. Essa aqui é a distância x. A distância y seria tomada como sendo 0,8 de x. Né? Essa aqui também é a distância x. X é o quê? A profundidade da linha neutra, a distância entre a linha neutra e o topo. Para calcular o y, nós obedecemos aqui aos valores associados à classe do concreto, né? A classe de resistência do concreto.
Para FCK entre 20 e 50, o valor de lambda seria 0,8. Né? Alfa C seria aí o coeficiente de minoração da resistência do concreto, né? Seria 0,85. Então, esses são os dois valores que nós vamos utilizar com maior frequência, né? Para classe concreta entre 20 e 50 MPa. Então, vamos agora para o primeiro caso. Como é que fazemos o dimensionamento da seção quando ela é do tipo retangular? Né? Quando você tem a distância y menor que a altura útil d. Desculpa, menor que a espessura da laje, que seria aqui o HF, né, que seria essa distância aqui. O HF seria a distância da espessura da laje. Parâmetros adimensionais, normalmente fazemos lá para vigas na flexão simples. Né? Começando aí com o parâmetro KMD, né? Dividimos o momento de cálculo. O que é o momento de cálculo? É o momento MK majorado em 1,4. Não esqueçam que sempre devemos majorar o momento. Né? O momento obtido lá das cargas permanentes e acidentais. Então, o momento de cálculo dividido pela largura da laje colaborante. Veja que aqui não é a largura BW, não é a largura da viga, é a largura da laje colaborante. Dividido pela altura útil, elevado ao quadrado, dividido por FCD, que é o valor do FCK dividido por 1,4. Calculado o valor de KMD, nós entramos na tabela de flexão, né? Que é essa tabela aqui à esquerda, e obtemos o valor associado de Kx. Temos aqui o valor de KMD, né? O valor de Kx e o valor de Kz. Nós obtemos o valor associado ao valor. Normalmente, nós obtemos o valor de KMD, que não é exatamente o valor apresentado na tabela. Seria um valor, por exemplo, que ficaria entre dois limites, aqui, entre duas linhas. Né? Certo? Digamos aqui, por exemplo, que o valor calculado de KMD seja de 0,20. Né? Então, ele estaria entre 0,24 e 0,29. Então, nós teríamos que calcular o valor de Kx associado, fazendo aqui a devida interpolação. Certo? A devida interpolação. Como é que se faz a interpolação? Seria uma proporção entre diferenças. Né? A gente vai verificar aonde se encontra o valor do KMD dentro daqueles dois limites da tabela, né? Das duas linhas da tabela. Né? E dentro de uma proporção entre diferenças, né? Nós obtemos aí o valor do Kx associado. Com o valor de Kx obtido da tabela, nós calculamos o valor de Kz, ou podemos também pegar o valor associado da tabela, que dá a mesma, né? Só que também temos que fazer a interpolação. Ou fazemos a interpolação na tabela, calculamos o valor de Kz, e em seguida calculamos a área de aço tracionada para a seção retangular. Certo? Então, vamos usar aqui o valor do momento de cálculo, o valor do Kz obtido aqui, que é a função do Kx, né? Ou o lambda aqui seria usado de acordo com a classe de concreto, né? A tabela que eu mostrei para vocês há pouco. Né? Normalmente é 0,8. E obtemos, então, a área de aço tracionada a índice S. Aqui mostrando novamente a tabela, né? Para classe concreta entre 20 e 50 MPa, o valor de lambda seria 0,8. Normalmente, as armaduras obtidas em vigas com laje colaborante, elas ficam com o valor. Normalmente é uma coisa que pode acontecer. Ela pode ter a área calculada, pode ser inferior, que você vai considerar a taxa, aliás, a área da armadura mínima, como sendo uma fração da área bruta de concreto. Se você considerar a área da laje colaborante, a área de concreto da viga vai aumentar bastante, né? A área de concreto comprimido também vai aumentar bastante. Então, a área bruta de concreto da viga também aumenta. Nesse caso, a área mínima da armadura vai ficar maior do que geralmente seria se você não tivesse a laje colaborante. Então, é importante fazer essa verificação. Né? Verificar se a área calculada, a S, não é menor que a área mínima, que seria
a taxa mínima de armadura obtida dessa tabela, de acordo com a classe de concreto utilizada, no caso. Se for FCK25, né, seria 0,15%, né, a taxa de armadura mínima. Então, seria a taxa de armadura mínima vezes a área bruta do concreto, da seção transversal da viga. Ou seja, mais a área da laje colaborante, veja aqui, né, que seria BF menos BW, né, vezes a espessura da viga, da laje. Né. Então, seria toda a área bruta de concreto aqui. Né. A área bruta concreto. Então, se a área calculada for menor que a área mínima, consideramos, então, como sendo a armadura da viga, vamos considerar a área mínima, certo? E ela não pode ser maior também que a área máxima, que seria 4% da seção transversal da área bruta de concreto da viga. Né? Essa seria essa expressão entre colchetes que foi usada também aqui em cima. Então, a área da armadura tracionada teria que ficar entre esses dois limites, entre a área mínima e a área máxima. Agora, o segundo caso, quando você tem a posição, a linha neutra passando abaixo da laje, né? Bem abaixo da laje, cortando a nervura da viga. Nesse caso, você vai dividir o momento em duas parcelas, como eu falei no início. Né? Uma parcela que vai multiplicar só, uma parcela que vai considerar a compressão da laje colaborante, seria essas duas áreas aqui com essa achura inclinada, né? Esse contorno vermelho que eu fiz agora, e outra parcela do momento estaria comprimindo a área da nervura, que estaria aqui. Né? Nós vamos dividir o momento em duas parcelas. Uma comprimindo somente a área da laje colaborante, que seria BF menos BW, a largura BF menos BW, vezes a espessura da laje. Né? E outra parcela MDW comprimindo somente a nervura da viga. Veja que a nervura da viga vai até o topo da viga, até o topo que é o mesmo nível da laje. Né? Esses dois momentos, MDF e MDW, vão de cada um desses dois momentos vai ter uma armadura associada, né? O momento MDF, que comprime, que considera a compressão da laje cobrante, vai ter uma armadura AS índice F. E o momento responsável pela compressão da nervura vai ter uma armadura ASW. A soma das duas armaduras vai ser a armadura total AS. Então, como é que calculamos o momento MDF? Começando aqui na laje colaborante. Né? Nós usamos essa expressão, certo? Onde consideramos aqui um binário. Né? A força de compressão, a resultante de compressão na laje colaborante, que é a tensão vezes a área. Só que, desculpe, tensão vezes a área, né? Que é a força, resultante de compressão no concreto, certo? Isso aqui é a resultante de compressão no concreto. Veja aqui que a tensão reduzida de 85%, né? Vezes a área comprimida da laje colaborante, que é a espessura multiplicada pela largura, BF menos BW, né? Você tem essa área da laje colaborante, vezes a tensão, uma força de compressão, né? Força de compressão no concreto, vezes a distância do binário, que é a altura útil menos a metade da espessura da laje. É distância. Né? Então, você tem força vezes distância, né? Você tem aqui o binário, que vai equilibrar aqui o momento responsável pela compressão na laje colaborante. Certo? Então, todos os valores aqui são conhecidos, né? Altura útil, espessura da laje, largura BF, que você já determinou em função do vão da viga, né? E das condições subjacentes da viga. Se ela tem, de um lado, uma laje com bordo livre, ou se tem uma laje com bordo apoiado, né? Tudo isso vai determinar aqui a distância BF. O HF já vimos, que é a espessura da laje, e o FCD aqui é a tensão de ruptura de cálculo do concreto.
Então, calculado o MDF, nós em seguida já calculamos a armadura associada a esse momento, MDF, que seria o MDF dividido pela distância entre a resultante de compressão do concreto e a armadura fracionada, né? Altura última menos HF. FYD seria a tensão de escoamento de cálculo do aço. Vai depender do tipo de aço que você usa, se é o CA50, se é o CA60 ou se é o CA25. Né? Calculado o MDF, né? Nós daí subtraímos do momento total, do momento de cálculo, esse valor do MDF que nós usamos, que nós calculamos aqui, né? E obtemos aí o valor do momento responsável pela compressão na nervura da viga, que é o MDW. Com o MDW calculamos o KMD, parâmetro adimensional na tabela de flexão aqui, né? E esse KMD vai definir o valor de Kx. Novamente, vamos aqui associar esse valor de KMD, que foi calculado, né? O valor de Kx associado, fazendo também a devida interpolação. Com o valor de Kx, obtemos o valor de Kz, respeitando aqui o valor de lambda, né? Para concretos entre 20 e 50 MPa é igual a 0,8. Temos o valor de Kz e obtemos aí a armadura tracionada, né, que vai fazer parte desse segundo binário aqui, que comprime a nervura da viga. Né? E está associada a essa armadura tracionada a esse dado. A armadura total vai ser a soma da armadura ASF com a armadura ASW. Okay? Então, o processo aqui para o cálculo da laje, aliás, da viga com laje colaborante, onde a linha neutra corta a nervura da viga, é um processo um pouquinho mais refinado, um pouquinho mais complexo, né? Um pouquinho mais trabalhoso. Então, vamos aplicar essa teoria que nós vimos aí, né? Aqui nesse exemplo, pede-se para determinar a armadura de flexão para o maior momento positivo no vão de 10 metros da viga representada. Então, você tem aqui essa viga, uma viga com dois vãos, uma viga contínua, né? Pede-se para determinar a armadura de tração. Deixa eu só arrumar aqui. Apertando o que eu não queria. Novamente, vou compartilhar. Vou só arrumar aqui algumas coisas que é positivo, momento positivo, e que é igual, né? A digitação. Primeira nervura. Então, vamos enunciar novamente aí. Determinar a armadura de flexão para um maior momento positivo, vão de 10 metros, da viga representada. Considerar a seção transversal igual à da primeira nervura, a da esquerda da figura. Considerar a seção transversal igual à da primeira nervura, a da esquerda da figura. Aço CA50, PMPA, cobrimento 2,5 e D1 5 centímetros. Bem, os dados são esses aqui, né? Temos aqui para o vão de 10 metros, um momento 287 km/m, né? A seção transversal das vigas, isso aqui é o comprimento delas, tá? A seção transversal desse pano de laje seria esse que está aqui, esse que está aqui, né? Então, a viga que nós vamos considerar, ela vai ter aqui uma área de laje colaborante,
Do lado esquerdo aqui você tem um bordo livre e do lado direito você tem outra viga, né? Outra viga. Então, do lado esquerdo você vai considerar a distância B3, do lado direito a distância B1. Para somar com o valor de BW, né? E obter assim a largura da laje colaborante, a largura BF. Então, vamos olhar aqui para o vão de 10 metros, né? Esse vão de 10 metros, de um lado você tem um momento nulo no apoio, do outro lado você tem um momento negativo no outro apoio, né? Então aqui você tem momento negativo e momento zero nos apoios do vão de 10 metros. Nesse caso, qual será, né? A distância A aqui vai ser 0,75 do vão, certo? Então vamos aqui determinar as distâncias B1 e B3, né? Começando com B1. B1 vai ser o menor dessas duas condições, ou 10% de A ou metade de B2. A aqui vai ser 3/4 do vão, né? Ou 0,75 vezes o vão. O vão tem 10 metros, então 0,75 vezes 10 dá 7,5 metros. Né? Não, desculpe. 75 centímetros, não, 150. 0,75 de 10, 7,5 metros, essa é a distância A. Tá? Ou 750 centímetros, correto? Então, o B1 ou vai ser 0,10 de 7,5, aí 75 centímetros, né? Ou a metade do B2. B2 é a distância entre as faces, né? Aqui do lado você determina o valor de B1, tem outra viga, né? Então, a distância entre as faces seria o B2. Ela vale aí 130 centímetros, então a metade de 130, né? 0,5 vezes 130 centímetros. Que vai dar 75, não, 65, né? 65 centímetros. Então, qual é o menor dos dois aí? O menor dos dois seria 65 centímetros. Tá? Foi escrito aqui embaixo. Essa é a distância B1. Agora a distância B3. A distância B3 está do lado do bordo livre da laje. Né? O B3, que aparece aqui em seguida, vai ser ou a 10ª parte de A, mesmo A que nós usamos aqui para o cálculo do B1, ou a distância B4, que é a distância entre a face da viga e o bordo livre da laje, que aqui dá 100 centímetros, né? 5 centímetros. Então, calculando aqui a distância BF, né? BF seria o B1 mais o BW mais o B3. Então, seria 75, aliás, B1 65, mais o BW, que é o dado aí do exercício, 20 centímetros, mais o B3, que deu 75. Né? Então, temos aí que a soma dos dois, a soma das três distâncias vai ser 160 centímetros. Essa é a distância BF, que nós vamos usar aí no dimensionamento da armadura. Né? Agora vamos verificar se essa viga, com essa laje colaborante, se enquadra na situação de seção retangular ou se enquadra na situação de seção tipo T. Né? Vamos começar aqui calculando o valor de KMD, considerando a largura da laje colaborante, BF. Certo? 4 vezes o momento considerado ali no diagrama de momentos vetores, 287, né? Vezes 10 a sexta. A unidade usada aqui é Newton milímetro. Então, vamos colocar todas as distâncias também em milímetros, né? Aqui é a largura colaborante em milímetros, né? E a altura útil também em milímetros. Essa altura útil, como é que foi obtida? Nós pegamos a altura total da viga e diminuímos a distância D1 que foi dada no enunciado, né? A distância D1 é a distância que considera já o comprimento mínimo, o diâmetro dos estribos, né? E o centroide da armadura positiva. Né?
Então, uma distância que já foi dada. A altura útil, então, seria a altura total da viga menos o D1. Certo? H seria 25 centímetros, né? A altura da viga foi dada aqui, ó. 65 centímetros. O da útil é 65 centímetros, né? Então menos o D1, né? 65 menos os 5 centímetros, resulta em 60 centímetros, que é a altura útil. Foi utilizado aqui, né? 600 milímetros. 60 centímetros ou 600 milímetros ao quadrado, vezes o FCK, né? Dividido por 1,4. Então, nós temos aí o valor do KMD calculado. Daí entramos na tabela de flexão simples, né? Para determinar o valor de Kx. Então, aqui na tabela de flexão simples, né? Para esse KMD calculado, que é de... verificamos aonde se encontra o valor do KMD aqui na coluna associada, né? Vimos aqui que estaria entre esses dois valores, entre 0,029 e 0,035. Portanto, vamos ter que interpolar aqui para obter o valor do Kx, né? Então, nós vamos aqui considerar esses valores nessa linha que define os limites aqui da interpolação, né? Então, o KMD estaria entre 0,029 e 0,035, né? 0,029 e 0,035. Esse é o valor do KMD. Estaria entre esses dois limites. Proporcionalmente, o Kx também vai estar entre os limites associados, né? Para 0,029 seria 0,08, o limite de Kx inferior nesse intervalo. E o limite superior seria 0,09. Então, fazemos a interpolação do Kx, para obter o valor do Kx, né? Então, como eu falei, a interpolação é uma relação proporcional entre diferenças. Kx menos 0,08 está para 0,0. Essas mesmas diferenças estão aqui também proporcionalmente relacionadas. KMD menos 0,029, né? Sobre 0,035 menos 0,029. Perceberam aqui que é uma relação de diferenças, né? A gente já fez isso antes. Isolando o Kx aqui, temos o seu valor, que seria 0,086. Então, perceba que 0,0326 está dentro desse intervalo, né, entre 0,29 e 0,35, assim como o Kx está dentro desse, na mesma relação, né, dentro desse intervalo entre 0,08 e 0,09. Vejam que é proporcional, né, que tem que ser um valor que esteja na mesma proporção dentro desse intervalo do Kx. Tá? Então, obtemos na tabela o valor do Kx. Agora, vamos verificar se é menor que a expressão da viga, para definir se ela é seção retangular ou seção tipo T, lembra? Então, para isso, vamos calcular aqui o valor de y, né? Antes, o valor de x. O que é o Kx? Kx não é o x dividido por d, né? X dividido pela altura útil, né? Então, o x seria Kx vezes d. Kx é 0,086, né? Vezes a altura útil, que é 60 centímetros, então resulta aí numa altura, numa distância x de 5,16 centímetros. O FCK menor que 50 dpa, no caso aqui é 30, né? O lambda é igual a 0,8. Então, a distância y seria lambda vezes x. Essa distância y é a altura do perfil de compressão de concreto para o diagrama retangular simplificado. Então, 0,8 vezes 5,16 dá 4,128. Portanto, espessura HF. Desse modo, a seção é retangular, né? Agora que eu errei. Aqui é retangular. Deixa eu arrumar isso. Tá lá. Será que dá para arrumar isso, né? Acho que não dá mais. Seria a seção retangular.
Me enganei aqui. Seção retangular. Eita. Só um pouquinho. Deixa eu compartilhar de novo a garagem. Tirando. Depois eu arrumo aqui e coloco lá para vocês. Seção retangular. Outra corta a laje. Seção retangular. Então, a linha neutra corta a viga dentro da laje, ou da mesa. Né? Nesse caso, calculamos a armadura, considerando a laje, a viga, como sendo retangular de largura BF. Então, para calcular a armadura, consideramos aqui o momento de cálculo, o valor de KZ associado a esse kx que foi obtido aqui na tabela, né? KZ seria 1 menos 0,4 kx. Lá na fórmula vocês viram 0,5 vezes lambda vezes kx. Como o lambda é 0,8, né? 0,5 vezes 0,8 fica 0,4. Onde então o KZ vai ser igual a 0,9656, né? Colocando o valor de KZ aqui na expressão da armadura, né, obtemos aí o seu valor em milímetros quadrados. Por quê? Porque vamos usar aqui o momento de cálculo, altura útil em milímetros, né? E o FYD em megapascais. Tomem cuidado na hora de compatibilizar unidades na fórmula, né? Então, a área seria também em milímetros quadrados. Ou, resultando 1.559 ou 15,59 centímetros quadrados. Essa seria a área da armadura tracionada. Outro problema aqui, outro exemplo, vamos considerar a mesma viga, mas agora vamos aumentar o valor do momento. Vamos aumentar o valor do momento. O que acontece? Naturalmente, como o momento, quando o momento aumenta, né, as resultantes de compressão e de tração também vão aumentar. Se a viga continua a mesma, né, e o momento aumenta, dando a geometria da seção transversal, né? Então, o que vai aumentar? Vai aumentar as resultantes de compressão ou de tração. Aumentando a resultante de compressão, se a tensão no concreto não pode ultrapassar a tensão máxima, né, que é o 0,85 vezes FCD, que é a tensão que a gente considera, né, máxima de compressão no concreto, o que tem que aumentar? Teria que aumentar a área de compressão. O que vai acontecer, então? A linha neutra vai ter a tendência de descer para aumentar a área de compressão no concreto. Se a linha neutra desce, a seção transversal, que antes era uma seção retangular com linha neutra cortando a laje, né, vai passar a ser uma seção do tipo T, onde a linha neutra vai cortar a nervura da viga. É o que a gente vai perceber aqui, né? Então, como é que a gente vai verificar? Nós vamos calcular o KMD, né, usando aqui a largura da laje colaborante, certo? Vamos calcular o valor do KMD com a largura da laje colaborante, reflexão, para obter o valor associado de Kx. Então, aqui, ó, o valor do KMD foi de 0,1351. Esse valor aqui na tabela estaria entre 0,13 e 0,138. Então, nós vamos interpolar o valor do KMD, considerando esses limites, né? E obter o valor de Kx associado, considerando os limites, considerando os limites associados, 0,22 e 0,23. Né? Então, está aqui, ó. Kx está dentro do intervalo entre 0,22 e 0,23 e estaria relacionado proporcionalmente, assim como o KMD, entre os limites de 0,30 e 0,38. 0,138, né? Desculpa, 0,130
e 0,138. Então, fazendo a interpolação, obtemos aí o valor do Kx associado a esse valor do KMD. Com o valor do Kx, vamos calcular aqui o valor do Y, a espessura da laje. Né? Então, Kx vezes D vai me dar aqui o valor da profundidade da linha neutra, que seria 13,58 centímetros. A altura Y, que é a altura do perfil de compressão, de tensões de compressão no concreto, seria lambda vezes x, né? Que é 0,8 vezes 13,58, que dá 10,86. 10,86 é maior que a espessura da laje HF, que é 10 centímetros. Portanto, aqui será uma seção tipo T. Né? Seção tipo T. Então, a linha neutra corta a nervura da viga agora. Né? Então, agora nós vamos mudar a abordagem. Nós vamos considerar o momento total de cálculo, o MSD, como tendo duas parcelas. Uma que vai ser responsável pela compressão da laje colaborante, dentro daquelas distâncias B1 e B3, né? E outra parcela que vai ser responsável pela compressão da somente. Começando com o momento na MDF, que seria a compressão da laje colaborante, né? Usando essa fórmula aqui, onde eu já mostrei há pouco para vocês, que é simplesmente a consideração do binário, né? O resultante de compressão na laje colaborante, que é a tensão vezes a área, isso aqui, né? Isso aqui é a resultante de compressão do concreto. Veja que é a tensão, 0,85 do FCD, vezes a área da laje comprimida, que é BF menos BW, que é a sua largura, descontando o BW, né? Vezes a sua espessura HF. Isso aqui seria a distância entre a resultante de compressão do concreto e a resultante de tração do aço, né? É a altura útil menos a metade da espessura da laje. Seria aquela distância, não seria a mesma distância Z, né? Mas seria uma distância compatível com aquela distância Z que nós consideramos. Colocando aqui os valores, temos aqui o valor do momento MDF, 1402,5 kN. Opa, mas espera aí, ele deu maior que o momento MK, não deu? O momento MK não é de 1.200? Está sendo considerado aqui 1.200. O momento MSD, né? Aliás, o momento MK, né? Mas o MDF seria uma parcela do momento MSD, não do momento MK, né? Você tem que multiplicar o MK por 1,4. Então, você tem que o momento de cálculo é MDF mais a outra parcela MWD. Né? Então, nós temos a parcela MDF. Para obter a parcela MWD, nós vamos subtrair de MSD essa parcela MDF. Né? Antes ainda, né, eu já estou me adiantando, antes ainda, nós temos que calcular a armadura associada a essa área comprimida de concreto da laje colaborante. Né? A área comprimida do concreto na laje colaborante. Então, nós calculamos essa área, né, de aço, dividindo aqui o MDF pela distância D, né? Distância Z, desculpe, D menos HF sobre 2, e pela tensão de escoamento de cálculo do aço. Colocando tudo nas unidades compatíveis, vejam aqui, momento em Nm, distâncias em milímetros, né? Altura útil 600, espessura da laje 100, e tensão de cálculo do aço 500 MPa, no caso aqui, porque é CA50, né? Dividido por 1,15. Temos então a armadura aqui de 5.865 milímetros quadrados, que dá 58,65 centímetros quadrados. Então, essa armadura aqui vai ser somada com a armadura ASW. Okay? Agora sim, subtraindo do momento de cálculo o momento MFD, comprime a laje colaborante. Né? Então, 1,4, momento MSD, 1,4 vezes 1.200, menos 1.402,5.
Obtemos aqui para o momento MWD 277,5 kN/m. Agora calculamos essa armadura associada, né? Essa armadura de tração associada a essa compressão da laje colaborante, pressão da viga, né? Da largura da viga, largura VW. Então, dividimos aqui o momento MWD pelo valor do Kz correspondente ao valor do Kx, que foi obtido há pouco, né? Seria a altura real da viga, a altura útil real da viga. Profundidade da linha neutra real, que estaria aí associada a um Kx de 0,2264, que deu aqui 0,9094. A área de aço associado a essa compressão da nervura seria o MWD. Não preciso aqui multiplicar por 1,4, porque ali já é o momento de cálculo que comprime a nervura, certo? Então, considero aqui o momento MWD, aqui o valor do Kz, né, obtido, 0,9094, a altura útil D, de 600 milímetros, e o valor do FYD, que é 500 sobre 1,15. Né? Então, daria uma área de aço de 11,7 centímetros quadrados. Então, essa área, somada com a área ASF, né, daria aí a área total de aço, considerando a laje colaborante agora. Né? 70,35 centímetros quadrados seria o valor da armadura. Ok, pessoal. Estaremos semana que vem com o feriado, né? Dia 2, semana que vem é dia 2, né? Então, eu vou deixar para vocês algum material aí de revisão, né? Porque a matéria da prova seria até aqui, até esse ponto aqui onde vimos hoje, certo? Então, aula que vem nós temos feriado, né? Dia 12 de novembro. Na verdade, dia 2 de novembro está numa terça, né? Dia 1º não é feriado. Né? Então, com a ideia de que esse dia 2 caia na segunda. Então teremos aula semana que vem ainda, né? Antes da prova. Certo? Então, fico aí à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem. Contactem aí via AVA, né? E ficamos por aqui hoje. Tenho aí uma boa semana de estudos e nos vemos próxima aula. Até mais.